Prost para vocês, meus queridos! Sejam bem-vindos ao Gelada Conquestada. Na sexta-feira, finalmente estamos de volta das Alemanhas. Peço desculpa para vocês, porque nos últimos dias eu não consegui gravar tanto conteúdo aqui pelo YouTube, muito por conta das gravações do mini documentário das raízes do Bayern de Munique. Eu já vi que vocês mandaram muitas perguntas sobre isso e a gente vai falar sobre outros temas também. Afinal, estamos às vésperas de uma semana importantíssima da Liga dos Campeões da Europa. Porém, sem perder tempo, a primeira coisa que eu queria fazer é mostrar para vocês a minha nova aquisição, que é o cachecol do jogo entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, que acontece na próxima quarta-feira. Fui lá na loja do Bayern, ele já está à venda. 17 € essa brincadeirinha aqui. Caro, barato? Deixa aí nos comentários de vocês, ó. Aqui tem os símbolos e os nomes dos clubes, aqui a data do jogo, o símbolo da Liga dos Campeões. Tudo isso vai acontecer na Allianz Arena. Vou deixar ele aqui durante o vídeo, porque é claro que vamos falar bastante também dessa partida. E para não perder o costume, vou apresentar uma nova cervejola para vocês, ó, a Tom Gerlo, que é uma cerveja da Bélgica, que eu preciso dar uma variada, né, depois de tantos dias bebendo cerveja alemã. É uma cerveja loira, né, uma blonde, e ela ganhou o prêmio de melhor cerveja do mundo em 2014, The Best Beer Award. Solta a vinheta. Que belezinha, hein? Ó, fez espuminha. Separei as perguntas aqui, vamos começar com o Nando Silvino. Aliás, um abraço, Nando, eterno seguidor aqui, a gente já se encontrou em Portugal. Inclusive, ele perguntou, tem cerveja gelada na Alemanha? E mandou um monte de sorrisinhos. Tem muita cerveja gelada na Alemanha, né? É um mito que todos os países frios aqui do velho continente sirvam cerveja quente. Na Inglaterra, a temperatura ambiente, até comparativamente com o Brasil, é óbvio que é mais quente. Mas dá para tomar. E na Alemanha, nos lugares que eu tomei em Munique, tava geladinha, tava boa, porque tava muito frio lá, mais ou menos uns -2 de sensação térmica, tinha que sair todo agasalhado, mas é óbvio que eu não ia deixar de tomar uma cervejinha, né? Porque no frio para esquentar, no calor para esfriar. O Jorge Henrique _0 mandou aqui, se o Bayern passar para as quartas, você vai tomar muitas geladas na Alemanha? Importante informação, hein? Eu fui para a Alemanha essa semana fazer a matéria especial, como eu tinha dito, mas eu não estarei na Allianz Arena na quarta-feira, porque eu fui designado para outra missão, né? Vou fazer o Benfica versus Clube Bruges no Estádio da Luz na terça-feira. Portanto, assistirei o jogo da quarta-feira exatamente nesse local que eu estou falando com vocês. E depois do jogo, gravarei vídeos. Agora, quanto eu tomar uma ou não, se o Bayern classificar, fica na imaginação de vocês. Igor Nienhuis, acho que é assim, hein? Teu nome é uma incógnita, mas a pergunta é boa. O que mais te impressiona na história do Bayern de Munique? Eu estou trabalhando agora no mini doc, a versão mais curta vai ao ar no jogo Bayern de Munique Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira, na TNT e na HBO Max. Depois a versão mais longa vai estar no catálogo disponível da HBO Max. Muita coisa me intrigou e me conquistou nessa história. Eu conversei com alguns personagens que acompanham o Bayern por muito tempo, mergulhei nesse universo e desde a parte da Segunda Guerra Mundial, como o Bayern era o clube dos judeus, isso vai estar também um pouco no mini-doc, a década de 70 e as conquistas gloriosas com aquela geração com Sepp Maier, Beckenbauer, Gerd Müller, mas o que mais me impressiona é como o Bayern consegue manter a sua tradicionalidade e a sua identidade ao longo do tempo, mesmo com um mercado financeiro tão agressivo, com um futebol tão mudado como é hoje em dia. O Bayern consegue manter essas raízes, o pé no chão e tentar driblar aí as dificuldades, os problemas financeiros, mesmo não tendo um investidor tão grande de fora, né? Como, por exemplo, o Manchester City, o Paris Saint-Germain. Tudo isso vai estar no mini-doc, também não vou ficar revelando muito aqui, senão eu dou de bandeja para vocês. Victor Monte 22, Arthur Quesada, mais conhecido como Pique Bayern. Ansioso para o jogo da volta na quarta-feira? Tô muito ansioso, cara. É assim, obviamente que o Bayern passando é melhor para mim na cobertura da Liga dos Campeões e também porque eu simpatizo bastante com os clubes alemães, especialmente também com o Bayern de Munique, né? Então, óbvio que eu
espero que o Bayern avance na competição. Mas eu estou muito curioso para ver esse jogo, especialmente porque o Mbappé vai estar 100% e vai começar desde o início da partida, porque é um grande teste para o Bayern, né? Quando o Mbappé entra no primeiro jogo em Paris, tudo muda. O Bayern de Munique, que estava sendo um leão no jogo, né, especialmente no sistema defensivo, a gente via leões, se transformou num gatinho quando o Mbappé entrou. Então acho que vai ser um grande teste para essa equipe do Nagelsmann defensivamente e para mostrar um poderio, um poder de força dentro da Allianz Arena. Não pode derrapar, não pode vacilar. Para conquistar a Liga dos Campeões tem que atropelar o Paris Saint-Germain e vai ter essa possibilidade na quarta-feira. Expectativa, ó. Salomão, de novo aqui. Abraço para você. Se você fosse jogador, qual posição seria? Eu cheguei a jogar, não nas categorias de base, mas nos campeonatos internos do Corinthians, né? Eu morava no Tatuapé, sempre morei na Zona Leste, depois morei um pouquinho no Tatuapé, depois voltei para São Miguel Paulista. E eu jogava de lateral direito, que era magrinho, tinha o dom da correria ali, né? Voltava, ia. Depois fui ficando mais parrudinho assim e fui jogar na zaga, mesmo com 1,79 m que eu tenho, fui jogar na zaga. E sempre gostei muito de defender mais do que de atacar. Então eu seria um zagueiro ali. O meu grande ídolo na infância, jogando futebol, foi o Gamarra, né? Ex-jogador da seleção paraguaia, ex-jogador do Corinthians. Então essa é a resposta, seria um zagueiro. E batia bem, hein? Nossa Senhora! Oficial.Bávaros Brasil, aliás, agradecer a torcida bávara do Brasil, especialmente nos últimos dias, que tem mandado muitas mensagens, estão curtindo bastante o nosso trabalho. É uma torcida muito engajada, nichada, é verdade, é um nicho, mas é uma torcida muito engajada nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vou te responder aqui, ó. Você sendo jornalista da TNT Esportes Brasil, tem que puxar para o lado midiático onde a emissora quer? Eu sei onde você quer chegar com essa pergunta, né? Que o Bayern de Munique tem pouco espaço na grande mídia brasileira. E a grande verdade, cara, é que a gente precisa realmente entender o que dá audiência no Brasil. O Bayern de Munique não é o principal clube em termos de audiência, até porque não tem jogadores para o público brasileiro que chamam essa audiência. Aí eu tô falando de Neymar, tô falando de Messi, tô falando de Mbappé, por muito tempo Cristiano Ronaldo, por muito tempo agora vai ser o Haaland, não é o Real Madrid, não é o Barcelona, não é o Manchester United, não é o Liverpool em termos de audiência para o Brasil. O Bayern de Munique é um gigante europeu e bate de frente com todos esses que eu tô falando. Mas o grande ponto aí é que não é apenas tentar cobrir o máximo possível dos gigantes, mas sim também trazer um pouco da audiência. É isso que depois vai dar números, é isso que depois vai se refletir em patrocínio, é isso que depois vai gerar engajamento, e tudo isso uma TV tem que pensar. Eu acho que o Bayern de Munique está começando a ser mais visto, está começando a ganhar mais força, mais espaço na mídia brasileira, e é isso que eu estou tentando também fazer aqui no meu canal solo. Então, vamos nessa junto, trazer mais do futebol alemão. O Nicolas _Stonk mandou aqui: se o Mbappé mudou o jogo de ida em 30 minutos, imagina o jogo da volta, o jogo inteiro, né? Vai ser um pesadelo. Obrigado pela mensagem, eu também acho, cara. Eu tava conversando com o Elber enquanto a gente fazia a entrevista lá na Allianz Arena. Aliás, agradecer o Giovanni Elber, né? Sempre muito simpático, um cara fantástico. A gente tem um monte de vídeo engraçado nos bastidores lá. Eu vou soltando nas redes sociais e aqui no YouTube também, eventualmente. Mas eu tava trocando uma ideia com ele e ele falou assim: cara, eu como amante do futebol, é óbvio que torcer pro Bayern, ele é embaixador do Bayern, eu vou fazer e quero que o Bayern passe. Mas eu tô louco para ver o Mbappé jogar aqui na Allianz Arena. Eu acho que a gente tem que torcer sempre, independentemente pro time que você torce, para que os grandes estejam em campo em grandes espetáculos, né? E mesmo o torcedor do Bayern, é importante que o Mbappé esteja em campo para fortalecer ainda mais esse jogo e trazer mais audiência e trazer até mais impacto caso o Bayern se classifique. Se classificou com o Mbappé jogando. Queria que o Neymar tivesse 100%, o Messi 100%, o Mbappé 100%, todos do lado do Bayern também, mas não é possível, né? Especialmente no caso do Neymar. Mas vamos ver se o Mbappé vai ser um pesadelo ou se algum jogador do Bayern vai conseguir pará-lo. Alguns jogadores. Vai ser um grande duelo.
Kaique _ Gundogan, deve ser parente do jogador do Manchester City, mandou: a cerveja da Alemanha é melhor que a cerveja de Portugal? Sim, sim, a cerveja da Alemanha, pra mim, é a melhor do mundo. Eles têm muito... Quer dizer, a belga também, né? Não vou falar mal de você, querida. Eles têm muito negócio com a Weissbier e com cerveja de trigo, né? Erdinger, Paulaner, a própria Franziskaner Weiss. São cervejas com um gosto diferente, mas os caras lá têm um trato diferenciado com a cerveja, e a relação deles com a cerveja é muito legal, né? Tava falando do Elber aqui antes, o Elber me disse o seguinte, e vai estar no documentário isso: no Bayern de Munique, jogador que não bebe cerveja não joga. Ou pelo menos era assim na época dele. A cerveja é melhor lá do que praticamente em qualquer lugar do mundo. Davis Guaril, desculpa, eu sou horrível a ler nomes. Só pode escolher um para o seu time: Pedri, Camavinga, Phil Foden, Musiala ou Bellingham. Normalmente eu votaria aqui no Musiala, porque gosto muito dele, vocês sabem que eu sou fã, mas hoje o Bellingham. Acho que é um jogador completo, acho que é um jogador que pode fazer tanto a posição de 8, como pode jogar um pouquinho mais pisando na área, chegando para a finalização. A Copa do Mundo que ele faz é um espetáculo. Ele é o grande destaque do Borussia Dortmund, mesmo tendo a idade que tem. Para mim é uma bomba. O Bellingham tá no nível do Musiala, mas são os dois jogadores que eu mais gosto aqui dessa lista. Vou ficar com Jude Bellingham. Rafael _ST. Considerando que a Bundesliga está entre as 5 principais ligas, o que falta para ter um correspondente ali? A pergunta tem que ser, na verdade, para o meu chefe, né? Mas na real é assim, muita gente me perguntou aqui já sobre isso. Por que você não vai para a Alemanha? Por que você não vai para lá ou vai para cá? Enfim, não é uma mudança simples, gente, né? Eu tenho esposa, tenho filha, tenho casa própria aqui em Portugal. A Alemanha é caríssimo. Para quem não sabe, Munique é uma das cidades mais caras do mundo em termos de aluguel, em termos de custo de vida. Então seria uma mudança muito, muito difícil nesse momento. Eu também não sou fluente em alemão, né? Tenho noções, algumas noções básicas, mas a grande verdade é que não é uma prioridade hoje a cobertura da Bundesliga. Quem sabe um dia, se a TNT comprar os direitos da competição ou algo nessa linha, as coisas não mudam. E por enquanto, eu estou a 2 horas de voo da Alemanha. Posso ir lá, fazer uma matéria especial, fazer um jogo, fazer muitas coisas e voltar. E a ideia é justamente essa, é levar, até porque eu sou apaixonado, como vocês sabem, pela Bundesliga. Prost! Pessoal do Bayern de Munique BR, lá no Instagram, quem não segue a página deles já está errado, perguntando aqui, ó, quando é que começou esse seu carinho pelo futebol alemão? Cara, eu gosto do futebol alemão desde a época do Borussia Dortmund, de 97, conquista da Liga dos Campeões. Pô, mas aí você tinha 8 anos? Tinha, mas já jogava Elifute em 98. E aí, esse time do Borussia era muito bom. Depois eu acompanhei o Bayern de Munique na final da Champions de 99 contra o Manchester United, estava torcendo para o Bayern. E aí o Manchester fez aquela virada, depois o título em 2001 contra o Valência, e aí eu fui acompanhando, não com tanto vínculo assim, né, porque estava de longe. Agora, depois que eu comecei a trabalhar como correspondente internacional, como não tínhamos um repórter na Alemanha, eu fui muitas vezes para lá fazer muitos jogos em vários estádios diferentes, tanto a seleção da Alemanha, quanto o Bayern de Munique, quanto o Borussia Dortmund, outras equipes. E aí você vai desenvolvendo realmente um carinho pelo local, pela cultura, A língua é mais difícil de desenvolver algum carinho, né? Porque parece sempre que eles estão brigando com você mais pelos estádios, enfim. Se vive o futebol na Alemanha de uma forma mais intensa, né? E eu não estou falando só da primeira divisão, não. Primeira, segunda divisão, os estádios lotados, torcidas carismáticas, clubes com história, tirando o RB Leipzig, enfim, muita coisa. O Zen _ maluco. Beleza, eu vou ficar... Não é do tempo de vocês, hein? Não é do tempo de vocês. Me indica uma cerveja alemã que pode ser vendida em terras brazucas. Cara, tem muitas. Mas toma, vai no trivial. Eu gosto muito da Erdinger e da Paulaner. Entre as duas, vai na Paulaner, que não tem erro. Mário Cardinale, meu lindo, um beijo pra você. Ó, Messi, melhor do mundo, foi justo. Gravei um vídeo no YouTube sobre isso, e em que no final eu explico porque eu acho que sim foi justo. O que foi injusto foi o recorte da FIFA de 16, 17 meses, né, para englobar a sua principal competição.
a Copa do Mundo. Mas, quando você coloca nesse recorte a Copa do Mundo e o primeiro semestre dessa temporada que o Messi fez, é muito difícil você não dar o prêmio pro Messi. Então, para mim, no recorte da FIFA, que tá errado, foi justo. Não sei se deu pra pegar. Vinícius Miranda Mano. Bom nome, hein? E pra gente finalizar aqui o Gelada. Está abandonando Portugal? De maneira alguma. De maneira alguma. Eusébio está aqui para não me deixar mentir. É claro que eu tenho funcionalidades, né? Como o Coringa, eu vou para lá, vou para cá, vou para Alemanha, vou para onde quiserem me mandar. Mas na semana que vem, por exemplo, estarei com Benfica e Clube Bruges. Então, domingo agora eu viajo para Lisboa. Segunda-feira vou para o pré-jogo. Terça-feira é o jogo. E é óbvio que a gente vai ter muito vídeo de lá falando sobre esse Benfica do Roger Schmidt, falando sobre David Neres, falando sobre muitas coisas, tá bom? Combinado? Me despeço de vocês. Final já é finalzinho da tarde aqui em Portugal. E aproveitem o final de semana, tá? O Gelada com Quesada foi só o início para vocês aquecerem os motores. Tchau.